Oi! Hoje é a resenha do conto Ar Parado, de Terence Hayes, aqui da antologia USA Noir, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Antes de começar, aquela rápida pergunta: você já está participando do sorteio de livros em comemoração a 1 ano de canal? Ainda não? Então entre no link aqui em cima e saiba quais são as regras para você escolher qual desses 4 livros você quer ganhar. Ou então, um outro título, à sua escolha. É muito simples, basta preencher lá o formulário de participação e de pesquisa. Vai lá e confere. Vamos agora à resenha de hoje. Queria entalhar o nome de Amp em algum lugar onde ninguém encontraria. Não nos próximos 50 anos, pelo menos. Não até a casa ser habitada por brancos ricos, depois alugada para negros pobres, depois reformada para abrigar novamente gente branca. Queria que, no futuro, alguém removesse o revestimento de gesso e encontrasse o nome de Amp entalhado em uma viga. Mas não havia nenhum lugar onde entalhar, nenhum lugar discreto. Esse é um trecho quase lá no final do conto Ar Parado, de Terence Hayes, que conta a história de um jovem chamado DeMario, que no momento está acompanhando a sua mãe, que acabou de sair do trabalho, e ambos vão em direção à casa onde eles moram. É a única oportunidade que mãe e filho têm de conversar alguma coisa durante o cotidiano dos dois. Lembrando que DeMario foi criado pela avó, então é uma relação um pouco estreita ainda. Mas o que importa realmente é que enquanto eles estão caminhando pela rua, começam a receber informações, assim quando a pessoa passa, faz um comentário, depois outra passa, mais um comentário, fofoquinhas de vizinhos. Bom, a notícia do dia: Amp está morto. Agora, do que resulta de Mario saber que seu amigo foi assassinado? Eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que eu comecei a leitura, eu já estava preparado para a característica mais importante ou costumeira aqui desses contos da antologia USA Noir, que é a grande ambientação ali do protagonista em seu habitat. E sim, foi exatamente isso que aconteceu, só que quase até a metade do conto. E depois eu descobri que esse conto, na verdade, é totalmente anticlimático. Sim, quando você pensa que a história vai começar, na verdade, ela acaba. E praticamente não temos um desfecho lá muito interessante, pelo menos em termos de ação. Sempre quando a gente lê essas histórias um pouco mais sombrias, nós sempre temos um motivo ali meio policial, entre aspas, né? Sempre tem uma certa violência contida ou extremada. No caso aqui foi para lá de contida, porque ela nem começou, só teve uma nuance. Para você entender um pouco melhor, um pequeno spoiler que não estraga nada. Quando o DeMario está andando com sua mãe em direção à casa e começa a receber as notícias de que Amp está morto, na verdade, enquanto ele fica meio que se negando, até também metade do texto, ele já sabe que ele, de alguma forma, teria esse destino, porque foi um dos últimos que viu ele ainda vivo e numa situação perigosa. Bom, mas exatamente quando essa informação é colocada aqui pelo protagonista para a gente, para nós leitores, aí a gente pensa, poxa, vai haver alguma coisa onde ele talvez vá se vingar, ou então ele vai falar para a polícia os detalhes, alguma coisa. Até um tio ali do Amp também que aparece na história, a gente pensa, ah, é ali que vai acontecer alguma coisa interessante, mais agitada, e não. Não acontece. Tudo fica no ar, a gente não sabe qual é o desfecho. A gente só não diz que e fica espantado, ué, acabou a história já? Mas eu pensava que ia ter mais, porque os últimos parágrafos, inclusive aquele texto que eu li ali na abertura, também já tem a ver com uma resolução. Então você já sente o clima que a história está acabando. Você não é pego de surpresa exatamente. Tem quanto que é assim, né? Você está lendo, de repente você vira a página, já começou a próxima história. Mas aqui não, a gente já sabe que ela está acabando e não vai dar em nada. Isso porque, principalmente, esse protagonista é outro perdedor. Aliás, daqueles clássicos, né? Que não tem coragem de fazer nada. Agora, uma coisa boa aqui dessa história, ela consegue se enquadrar numa pretensão dessa antologia USA Noir, que diz que cada uma das histórias está localizada em algum ponto diferente dos Estados Unidos da América. Só que, como eu já comentei em outras das histórias que a gente já viu aqui no projeto, na verdade, as histórias que acontecem são narradas, não importa em que lugar estão acontecendo, podia ser tanto lá nos Estados Unidos quanto em qualquer outro lugar do mundo, a cidade em si não está influenciando na história. Só teve uma história que até agora sim
aconteceu uma influência da cidade. Deixo o link aqui em cima para você dar uma conferida. E aqui, de novo, voltou a acontecer. Quase não dá para perceber isso. Muita gente pode até passar batido, mas não, realmente influi muito. E que tem a ver com o trecho que eu li ali também. Por isso que eu destaquei esse trecho, porque é o único ponto importante de todo esse conto. A questão é que a história se passa em algum lugar de Pittsburgh. E é narrado aqui nessa história que algumas casas de alguns bairros que estão decadentes, elas são reformadas, isso num lugar um pouco naquela meia de pobre e rico. Essas casas são reformadas e vendidas a alto valor para os brancos. Só que depois de passado alguns anos, aquilo se deteriora de novo, os brancos saem daquela região e volta, já que o móvel passou a ser barato de novo, os negros voltam. E depois, passado outros anos, se inverte novamente. Exatamente o que aquele texto ali que eu li diz. E sim, o personagem protagonista aqui dessa história é um negro, assim também como o amigo que morreu, o Emp. Temário e Emp são negros. Então, a cidade sim influi aqui nessa história. E então, o título do conto também ganha uma certa importância, esse ar parado. Lá no finalzinho da história acontece alguma coisa que o Demário entra numa casa, dessas casas que estão para ser reformadas e revendidas para as pessoas que têm grana, onde a gente percebe que essas casas abandonadas têm a ver com o próprio personagem. É uma coisa até meio sutil. Quem não prestar atenção nisso vai passar pelo texto inteiro. Poxa, não aconteceu nada. Foi broxante. Foi anticlimático. Mas não, a importância do texto, pelo menos, está nessa referência à localidade. E assim, a ideia da antologia se justifica. Enfim, para Ar Parado de Terence Hayes, eu atribuo 3,5 asteriscos. Bom, é isso, até semana que vem, na terça-feira, com mais uma resenha de USA no ar, com outra história com um tom mais sombrio. Mas já amanhã temos resenha de Urupês de Monteiro Lobato. Tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Mas enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado resenhas de outros contos que eu achei bem interessante também aqui do nosso projeto. E até mais!